ler o que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e o versículo 13. Nós faremos a leitura dos versículos 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Convidamos a igreja a se colocar de pé para que façamos esta leitura. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto ou terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que o nosso Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que deu a sua vida por nós. Nós te louvamos, ó Deus, por tamanha salvação, por tão grande salvação.
Nós te louvamos, ó Senhor, por tão grande amor com que o Senhor nos amou. Nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que aqui estamos reunidos, por este culto. Te pedimos, ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe este culto, ó Deus, recebe o louvor destas crianças, destes adolescentes, recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, agora a nossa adoração ao Senhor através da exposição da Tua santa e bendita palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite, aos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando essa transmissão. Ó Deus, transforma vidas para a glória do Teu nome. Edifica a Tua igreja e converte os pecadores. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, nós ouvimos a história da Páscoa, a história do sacrifício de Jesus, a sua ressurreição. Nós vimos tudo isso cantado agora pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes. Mas nós não podemos deixar de ouvir o que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. E aproveitando, irmãos, esse cenário todo, o que o mundo está celebrando, nós queremos continuar pensando sobre essa história maravilhosa, a história da nossa redenção. Pensando, meus amados irmãos, nesse episódio, o qual é retratado aqui no Evangelho de Lucas, essa história maravilhosa daqueles dois discípulos caminhando e lamentando os fatos ocorridos. A festa da Páscoa já havia passado. Jesus havia sido preso, maltratado, esbofeteado, chicoteado, cuspido, crucificado, estava morto e sepultado. Os discípulos estavam com medo, estavam amedrontados, escondidos, desesperançados. Eles estavam sem esperança. E parecia que suas vidas voltariam ao normal. Provavelmente a esse ponto, a esta altura, talvez Mateus estava pensando em voltar para a coletoria. Pedro, Tiago, João, talvez estavam pensando em voltar para as redes, para o mar, voltar a ser pescadores. Em um dado momento, Pedro diz assim: eu vou pescar, e os outros foram com ele. Esses dois discípulos, dos quais o texto nos fala o nome de um, Cleopas, não sabemos quem era o outro, estavam voltando para a sua aldeia, para Emaús. O texto diz que ficava a 60 estádios de Jerusalém, isso transformando para as medidas de distância de hoje dá mais ou menos 11 quilômetros. E eles estavam caminhando. A noite já estava caindo. E eles estavam chegando. As mulheres haviam ido ao sepulcro logo cedo, no domingo pela manhã. Chegando lá, não encontraram o corpo de Jesus. Elas iam esperando embalsamar o Senhor Jesus. Chegando lá, o sepulcro estava aberto, tinha dois anjos ali. Eles disseram a elas que Jesus não estava mais ali, mas que havia ressuscitado. As mulheres saíram atônitas, correndo, e foram contar aos discípulos.
Os discípulos disseram: vocês estão loucas, estão malucas, isso não pode ter acontecido, vocês estão delirando. Correram, alguns deles foram ver no sepulcro. Chegando lá, não viram nada. Não encontraram Jesus, nem morto, nem vivo. Jesus não estava lá. O sepulcro estava aberto, mas Jesus não estava lá. Os discípulos não deram crédito. A desesperança prevalecia. E é nesse cenário que nós encontramos esses dois discípulos, Cleopas e o outro, e Jesus chega perto deles e começa a conversar com eles. Meus irmãos, nós encontramos aqui nesse texto os impactos da ressurreição de Cristo. Nós podemos ver aqui, meus amados irmãos, a mudança do que se passava na mente, na cabeça daqueles discípulos antes deles entenderem que Jesus de fato havia ressuscitado. E nós podemos também perceber a mudança que houve nas suas vidas depois que eles de fato entenderam a verdade da ressurreição de Jesus. Nós observamos, irmãos, que antes desse impacto da ressurreição, aqueles discípulos estavam com seus olhos fechados, seus olhos estavam cegos, eles não conseguiam perceber, embora Jesus estivesse tão perto deles. Os versículos 13 ao versículo 15 nos mostram isso. Eles estavam caminhando, Jesus se aproxima deles, eles iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas lá em Jerusalém naqueles últimos dias, e Jesus se aproximou e diz o texto, ia com eles. Aqueles discípulos conheciam Jesus, eles estiveram com Jesus antes de Jesus ser morto, durante o seu ministério. E Jesus então chega perto deles e caminha com eles durante boa parte daquele percurso. A gente não sabe quantos quilômetros Jesus caminhou com eles, mas Jesus caminhou grande parte, uma boa parte do caminho, conversando, puxando conversa, e aqueles discípulos não percebiam. Meus irmãos, nós precisamos fazer algumas aplicações desse texto, da palavra de Deus como um todo, mas nessa noite, nessa ocasião, desse texto aqui, precisamos fazer algumas aplicações para nossas vidas. Os discípulos olham para Jesus e, sem perceberem, sem reconhecerem que era ele, dizem: mas tu és o único que não conhece, que não estás por dentro dos acontecidos, de tudo que aconteceu aqui? Eles estavam falando a respeito de Jesus e com o próprio Jesus. Irmãos, quantas vezes nós estamos falando a respeito de Jesus para as outras pessoas? Quantas vezes nós falamos com Jesus, a gente dobra o joelho muitas vezes e ora. A gente fala até de Jesus para outras pessoas, mas parece que na nossa vida, a mensagem de Cristo, a mensagem da palavra de Deus, a mensagem que nós pregamos a outro, muitas vezes parece não servir para nós. Eu sempre gosto de lembrar do que aconteceu com um dos grandes pregadores da história da igreja, chamado Charles Wesley. Charles Wesley foi um homem grandemente usado por Deus num período muito importante da igreja, um período dos grandes avivamentos. A história da igreja nos conta que a pregação daquele homem transformou a Inglaterra no seu tempo. A pregação daquele homem transformou toda uma nação. Mas aquele homem, meus irmãos, ele mesmo nos conta, ele mesmo diz em suas memórias, em seu diário, ele mesmo diz que passou muito tempo e vários anos da sua vida pregando o evangelho para as pessoas sem que ele mesmo fosse convertido. E quando ele estava em um dado momento da sua vida fazendo uma viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, e na época os Estados Unidos ainda era uma colônia inglesa, era chamada
chamado Novo Mundo, a Nova Inglaterra. Então, John Wesley estava nessa viagem de navio que durava meses, saindo da Inglaterra para os Estados Unidos, e naquela viagem ele sofre ali, passa por uma experiência verdadeira com Cristo, e ele nos conta que foi somente ali que ele de fato pôde experimentar verdadeiramente um encontro com Cristo. Ele já havia pregado para muita gente, inclusive ele ia para os Estados Unidos para pregar o evangelho lá. Ele era um missionário, era um pregador, e pregava uma mensagem que ainda não havia transformado a sua própria vida. Será que isso também não pode acontecer conosco? Aqueles discípulos estavam falando sobre Jesus, estavam falando de Jesus, e eram discípulos de Jesus, e estavam caminhando com Ele, e mesmo assim, não o reconheceram. Não reconheceram, meus irmãos, porque seus corações estavam tomados de profunda tristeza. No versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, diz o texto, eles pararam entristecidos. Meus irmãos, a tristeza destrói as pessoas. A tristeza nos destrói. Nós somos um povo alegre, nós estudamos hoje pela manhã isso. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo que celebra, é um povo que vibra pela vitória de Jesus Cristo na cruz. É um povo vibrante, um povo vitorioso, um povo alegre. Os olhos daqueles discípulos estavam impedidos de ver Jesus por causa da sua tristeza. Meus amados irmãos, essa verdade de Jesus, a verdade do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, essa verdade ela precisa transformar as nossas vidas, e nós precisamos viver em constante alegria em Cristo. Senão, meus irmãos, nós não poderemos recitar um texto como aquele que Paulo diz lá em Romanos: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que espécie de vitória é essa? Que muitos andam cabisbaixos, entristecidos, carrancudos. Parece que não tem nada bom, está tudo ruim. Não, meus irmãos, a tristeza nos destrói, a tristeza nos diminui, ela acaba com a nossa alegria, ela acaba com o nosso sentimento, ela acaba com a nossa vida. Tem gente que morre de tristeza. Tem gente que adoece de tristeza. Irmãos, a tristeza mata. A tristeza adoece. A tristeza faz sofrer. Aqueles discípulos estavam entristecidos. A tristeza nos impede de reconhecer Jesus. Aqueles discípulos estavam cheios de esperanças frustradas. Olha o versículo 21. Eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Veja, irmãos, eles tinham grandes esperanças, grandes expectativas, mas o grande problema é que as expectativas daqueles discípulos, e não só daqueles dois, mas as expectativas dos discípulos de Jesus eram diferentes para as quais Jesus de fato veio. Eles tinham expectativas frustradas, porque a visão deles estava errada. Irmãos, tem muita gente frustrada hoje na igreja. Tem muita gente frustrada, muita gente ferida, muita gente entristecida, porque muitos chegam para a igreja com expectativas erradas, esperando que Deus possa lhes dar aquilo que Ele não prometeu. O que era que o povo, o que era que os discípulos esperavam de Jesus? Que Jesus libertasse Israel do cativeiro político.
do jugo de Roma. Eles esperavam que Jesus fosse um libertador político, um grande general, um capitão de guerra, um homem que levantaria um exército que destruiria o Império Romano, os poderes do exército romano e que proclamaria a liberdade da nação de Israel. Mas Jesus não veio para isso. Era isso que eles esperavam. Tem muita gente que chega na igreja com expectativas erradas e acabam saindo frustrados. Obrigação, meus irmãos, de nos dar aquilo que Ele não prometeu. Deus não tem essa obrigação de nos dar algo que Ele não tenha nos prometido. Deus tem grandes promessas para nós, meus amados. Grandes promessas para nós. Mas não fique pensando que as promessas de Deus, elas têm que se amoldar aos nossos desejos. Muitas vezes os nossos desejos são diferentes dos desejos de Deus. E a palavra de Deus nos diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós. Deus é que sabe. Nós precisamos, irmãos, estar submissos aos desígnios de Deus. Muitas vezes nós queremos algo que Deus não quer para nós. Isso não significa que Ele nos abandonou. Isso não significa que Ele não tem poder. Isso não significa que Ele não é Deus. As dificuldades podem vir, os problemas, a doença, a tristeza, as dificuldades na família, a dificuldade no trabalho, dificuldade até mesmo muitas vezes na igreja. Elas acontecem. E em nenhum momento Deus nos desampara. Nós é que muitas vezes nos afastamos dEle quando a dificuldade bate na nossa porta. Como aqueles discípulos, eles estavam frustrados, meus irmãos. Olhemos para o alvo, olhemos para Jesus, olhemos para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E eu posso lhes garantir, meus amados irmãos, com toda a certeza e com toda a convicção do meu coração, se você olhar para Cristo, você jamais vai se decepcionar com Ele. Você jamais vai se frustrar com Ele. O nosso problema é que muitas vezes nós colocamos as nossas esperanças ou em nós mesmos ou nos outros, e aí nós nos frustramos. E aí nós nos decepcionamos. Mas aqueles discípulos estavam com os olhos fechados também, meus irmãos, para os testemunhos que eles tinham diante de si. O versículo 22 nos diz: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não acharam o corpo de Jesus e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos e eles disseram que ele vive. E eles dizem mais: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles trazem todo o relato. Olha, as mulheres viram os anjos, falaram com eles, os anjos disseram que ele não estava mais lá, que ele vivia, que ele havia ressuscitado. Alguns dos nossos foram lá no sepulcro, constataram a exatidão dos fatos, ou seja, de que Jesus não estava mais lá. Mas, irmãos, tem uma nota aqui no final do versículo 24. Mas não o viram. Isso faz com que eles não acreditassem no testemunho das mulheres, no testemunho dos irmãos. Mas eles também estavam com seus olhos fechados para o testemunho das Escrituras. Olha aqui o que Jesus diz no versículo 25: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eles tinham, irmãos, o testemunho das Escrituras. Eles tinham a palavra de Deus.
Eles tinham a Escritura diante de si e eles não estavam enxergando. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos com a palavra de Deus na nossa mão, estamos com ela na nossa frente, estamos com ela ao nosso alcance e não conseguimos enxergar as maravilhas que ela tem para nos mostrar. Eu gosto muito daquela palavra do salmista quando ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, precisamos fazer essa oração. Quantas vezes nós estamos sofrendo porque não cremos na palavra de Deus, na Escritura? Nós temos a Bíblia, nós temos os pregadores, nós temos todo o apoio necessário para nos fornecer o suprimento que nós precisamos para fortalecer a nossa vida, para fortalecer a nossa alma. Nós só precisamos, meus irmãos, abrir os olhos para as verdades da palavra de Deus. Quando nós estamos com os olhos fechados para a exposição da Escritura, nós perdemos a esperança. E é por isso, meus irmãos, que nós não podemos negligenciar a exposição da Escritura, a exposição da palavra de Deus, porque é ela que nos dá vida, é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos mostra quem é Deus, é ela que nos mostra o que é que Deus requer de nós, é ela que nos aponta o caminho, é ela quem nos mostra quem é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu por nós. É a Escritura que nos aponta o caminho para a salvação. A Escritura é a revelação de Deus. O texto nos diz que Jesus, então, passou a expor para aqueles discípulos a Escritura. Observe, eles tiveram os olhos abertos pela exposição da Escritura. Versículo 26. Jesus diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus se revela, meus irmãos, pelas Escrituras. Jesus se revelou para aqueles discípulos pelas Escrituras. E Jesus se revela a nós, a você e a mim. Jesus se revela a você pela Escritura, pela exposição da Escritura. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos valorizar a exposição da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a pregação da palavra de Deus. Não é contar história, não. Não é contar história, não. Rejeite aquele tipo de pregação, que de pregação só tem o nome, de quem chega na frente da congregação, lê um texto e depois começa a contar história. E não volta mais para o texto. Tem pregador que lê o texto, termina a leitura do texto, ele sai do texto e nunca mais volta para o texto. E ele passa ali 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, falando, contando história, contando suas ideias, e nunca mais volta para o texto, e as pessoas ficam pensando, ficam esperando, cadê? Quando é que ele vai nos mostrar as verdades de Deus, as maravilhas do Evangelho, o ensino do texto lido? Teve uma coisa que eu aprendi, que nós aprendemos no seminário. Nós tivemos um professor que ele nos dizia que o pregador é escravo do texto. E faz bem aqueles que pregam e entendem essa verdade. O pregador é escravo do texto bíblico. Ele está cativo ao que o texto tem para ensinar. O pregador não tem a liberdade de pregar suas próprias ideias,
mas aquilo que a Escritura tem para ensinar. Observe que aqueles discípulos tiveram seus olhos abertos quando Jesus começou a esclarecer, a expor diante deles o que diz as Escrituras. E quando nós o reconhecemos pelas Escrituras, em nossa vida, meus amados irmãos, não tem mais espaço para o medo, para a tristeza, para o desespero, para a incredulidade, para a desesperança. Não tem. Tem muita gente ainda desesperada, angustiada, incrédula diante das verdades de Deus, amedrontada. Quando nós conhecemos a Jesus, conforme as Escrituras o apresentam, não tem mais lugar para esse medo, para essa tristeza. Conversava certa vez com uma pessoa recém-convertida, e ela me contava dos medos que ela tinha, dos temores, uma vida atribulada que ela ainda vivia. E eu disse, mas não pode. Você já é uma crente em Cristo? Ela disse, sou. Eu sou convertida, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu ainda sou atribulada por essas coisas. Eu disse, não pode. Cristo já libertou. E ali nós começamos a abrir a Escritura diante daquela pessoa e mostrando-lhe textos da palavra de Deus que nos mostram o que é que Jesus faz na nossa vida. E depois de algum tempo, conversando e mostrando o que Jesus faz na nossa vida, aquela pessoa disse, saiu um peso imenso de cima de mim. Eu não sabia que era assim. Ninguém nunca tinha me mostrado isso. Eu não sabia que em Cristo eu poderia ter essa liberdade, essa firmeza, essa segurança. Meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus, precisamos internalizar essa palavra em nós e precisamos também, meus amados, transmitir essa palavra para outros, para que ela transforme verdadeiramente as vidas. Porque, meus amados, quando nós temos os olhos abertos pelas Escrituras, através das Escrituras, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, através da exposição da Escritura, nós teremos um coração ardente por Deus, um coração ardente pela comunhão com o Cristo que está vivo. Olha o que eles dizem no versículo 32. Depois que eles abriram os olhos, depois que eles perceberam que era Jesus que estava diante deles, eles dizem no versículo 32, porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observe, meus irmãos, aqueles discípulos caíram em si, eles disseram, mas não era para ter ardido o nosso coração, quando Jesus expunha as Escrituras diante de nós, Ele estava nos falando, nos mostrando, expondo as Escrituras diante de nós, e o nosso coração não ardia. Meus irmãos, quando nós temos os nossos olhos abertos por Cristo, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, pela proclamação da Escritura, pela proclamação da Palavra de Deus, o nosso coração se enche de Cristo, o nosso coração anseia por Deus e ele arde por Deus. Você já sentiu isso alguma vez? Será que nós podemos sentir isso? Será que nós estamos aqui dizendo assim, está muito bom aqui? Lembra do que disseram os discípulos na transfiguração? Senhor,
é muito bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Eles nem pensaram neles, né? Estava tão bom. Eles estavam tão felizes, tão satisfeitos, que eles nem pensaram em si mesmos. Eles disseram: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. De tão bom que estava ali, porque os seus corações estavam cheios de glória, cheios de gozo. Meus irmãos, será que nós sentimos esse gozo em nossos corações quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos aqui? Será que Deus está tão presente em nosso meio, a ponto de nós sentirmos esse gozo, essa alegria, esse prazer, a ponto de nós ouvirmos? Eu ouvi uma coisa recentemente de uma pessoa com quem eu estava conversando, a quem eu estava aconselhando, e aquilo tocou meu coração. A pessoa disse para mim assim, olha pastor, o momento mais feliz da minha vida, e ela dizia isso com convicção, dizendo das suas lutas e das aflições que ela passava. E ela disse para mim: olha pastor, o momento mais feliz da minha vida é quando eu estou de joelhos orando. Eu fico em paz, eu sinto paz, eu sinto comunhão com Deus. Meus irmãos, nós sentimos isso? Nós temos essa paz, esse gozo, esse ardor no nosso coração em estar com Deus, em estar próximo dEle? Nós sentimos saudade de Deus? Você sente saudade de Deus? Tem um hino que diz que eu tenho de Jesus o quê? Saudade. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? Tem alguém aqui ansioso para ir? Ninguém quer não, né? Mas nós ansiamos que Ele venha. Que tenhamos, irmãos, esse gozo ao nos aproximarmos de Deus, que possamos sentir saudade, que possamos sentir desejo, que possamos sentir, irmãos, a necessidade de estar com Ele, de estar perto dEle, de estar aqui. Sim, meus irmãos, porque aqui nós nos reunimos para juntos adorar o nosso Deus, mas não é somente aqui não que você deve ter comunhão com Ele. É quando você está em casa, é nos seus momentos de intimidade com Deus, de oração, de leitura da palavra, é andando pelo caminho, é ao levantar-se, ao deitar-se, ao trabalhar, ao descansar, no seu momento de lazer, no seu momento de trabalho, e por que não também dizer, nos momentos difíceis da vida, nas tribulações, nas aflições, na hora do aperto. Nos voltemos, irmãos, para Deus, tenhamos corações ardentes por Deus, pela comunhão com o Cristo vivo. E finalizando, meus irmãos, quando isso acontece nas nossas vidas, ela muda, a nossa vida muda. Não é possível, irmãos, que nós tenhamos uma nova vida. A Escritura nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E não é possível que tudo se faça novo e que nós continuemos do mesmo jeito. É preciso que haja uma mudança. Aqueles discípulos mudaram. Olha o que diz o versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Irmãos, é interessante observar, aqueles discípulos tiveram os olhos abertos, eles ficaram com o coração ardente. E qual foi o resultado, irmãos? Eles tiveram pés velozes
para anunciar a verdade da qual eles haviam presenciado. Eles saíram correndo, nos diz o texto que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Quando nós temos os nossos olhos abertos, meus amados irmãos, não há nada que nos impeça de anunciarmos a Cristo. Eles saíram correndo para anunciar a Cristo. E sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? Os irmãos se lembram que quando eles estavam viajando e conversando com Jesus, antes de perceber que era Jesus, eles estavam com medo, frustrados, entristecidos. E o que é que acontece? Quando eles vão chegando na aldeia, em Emaús, Jesus faz menção de passar direto. O que é que eles dizem? Não, é tarde, fica conosco, é perigoso. A noite já está chegando, tu não podes anoitecer pelo caminho, essa viagem é perigosa, fica aqui. Havia um perigo naquela viagem, mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o texto nos diz que quando seus olhos se abriram, quando eles perceberam e se viram diante dessa verdade de que Jesus havia ressuscitado, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém na mesma hora. Já era tarde, já era de noite, o caminho era perigoso, era escuro, havia o risco dos assaltantes, o risco deles serem pegos, deles serem mortos, haviam todos os riscos, mas o que foi que eles fizeram? Eles não se importaram. Eles saíram correndo, voltaram para Jerusalém e foram proclamar aos discípulos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque seus olhos estavam abertos, seus corações estavam ardentes, eles ardiam por Deus, ardiam por Jesus, por essa verdade. Ele ressuscitou. Seus pés se tornaram velozes, e aí seus lábios se abriram para proclamar: Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Eles foram proclamar o Cristo vivo. Meus irmãos, qual é mesmo a nossa dificuldade? Nós temos dificuldade? O que é que nos impede de proclamar o Cristo vivo, o autor e o consumador da nossa fé? Qual é o impacto da verdade da ressurreição de Jesus na sua vida, na nossa vida? Será que nós nos amedrontamos? Será que nós temos receio? Será que nós temos proclamado essa mensagem com o coração ardente, com os pés velozes, com os lábios abertos, como aqueles discípulos fizeram? Meus irmãos, o mundo todo fala na ressurreição. E de ontem para cá, de sexta para hoje, não se fala em outra coisa. As redes sociais estão repletas, os stories, a foto da cruz, aquelas mensagens: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Me chamou a atenção. Eu vi agora, nesses dias, hoje, alguém que colocou primeiro a mensagem: Ele não está mais aqui, Ele está vivo, Ele ressuscitou, lá no seu story. Os irmãos que usam rede social sabem o que eu estou falando. Lá no seu story: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Que coisa linda, que maravilha. Mas o story seguinte, a pessoa estava com uma lata de cerveja na mão, dizendo: vamos comemorar. Do que serve isso? Do que serve tanta gente dizendo: Ele ressuscitou, se essa verdade não estiver internalizada
no coração. Se o coração não estiver ardendo por Cristo, se não estiver, meu amado, sinto muito em lhe dizer, não adianta nada você dizer que Ele ressuscitou. Não adianta nada. Se essa verdade não transforma a sua vida, é em vão tudo isso. E a ressurreição de Cristo não fará diferença para você. Portanto, meus amados, nós que já fomos transformados por essa verdade, que tenhamos cada dia mais firmeza, como nos diz o autor da carta aos Hebreus, que nos apeguemos cada vez mais às verdades ouvidas. Importa que nos apeguemos cada vez mais a essas verdades. E você que porventura ainda não passou por essa experiência, que você que porventura ainda não teve a sua vida transformada, o seu coração transformado, não perca tempo. Não fique pensando que apenas dizer algo, mostrar algo para as pessoas vai mudar a sua vida. É preciso que você tenha um encontro vivo e pessoal e transformador com o Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe.